e abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo o relato Mateus relatou, Mateus capítulo de número 15, Mateus capítulo de número 15, e nós vamos ler dos versos 21 a 28, Mateus 15 de 21 a 28. Eu uso a Nova Versão Internacional, talvez os irmãos percebam que muitas vezes na projeção, alguns versículos são um pouquinho diferentes da versão que eu leio. Isso porque a Nova Versão Internacional passou por uma atualização, e os nossos sistemas são sistemas que buscam no banco de dados da NVI, mas a NVI, como nova versão e essa última atualização, sequer ainda tem a facilidade de se comprar Bíblia impressa na nova versão, e então tem algumas pequenas palavras ali que vão talvez ser um pouquinho diferentes, mas se você tem a sua NVI, você siga comigo, senão você acompanhe lá na nossa projeção. Amém? Mateus 15, a partir do verso 21 até o verso de número 28, diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Eu vou ler esse mesmo verso trocando uma palavra. Esse mesmo texto lendo, trocando uma palavra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mãe cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mãe veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse a mãe, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mãe, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de pensar sobre mãe. O mês de maio é um mês dedicado a pensar, a pregar, a trabalhar, a edificar as famílias, e nós falamos das famílias dessa igreja. Nós vamos ter muitas programações aqui, vamos ter na próxima semana o nosso congresso de família, temos uma pregação e um pastor falando aqui para casais no sábado, depois vamos ter oficinas falando de assuntos específicos para a vida do casal, vamos ter uma série de coisas no mês de maio que você vai poder participar, e todas elas voltadas a capacitar e a instrumentalizar as famílias dessa igreja. Mas hoje nós vamos falar sobre alguém muito importante dentro da família, que é a mãe. O que é uma família? Onde a mãe não é atuante, não é presente, onde a mãe não influencia. Hoje nós comemoramos esse dia, Dia das Mães. E como é especial a missão dada por Deus às mulheres de ser mãe, de gerar e de criar seus filhos. A mãe é aquela que recebeu de Deus a alegria de gerar um filho no seu ventre, carregar esse filho por 9 meses dentro da sua barriga, e louvado seja Deus que deu isso à mulher. Já pensou homem, meu irmão? Os homens dão uma resfriada, pega um espirro, já mete uma manta na perna, pega uma touca, enfia na orelha,
e fica. Mulher não. Mulher carrega por 9 meses uma criança no ventre. Mas ela não só gera uma vida. A mãe gera uma relação com os filhos inexplicável. Uma mãe ama um filho diferente de um pai. Eu sou o pai, Érica mãe, e eu amo meus filhos, eu acho que eu não conseguiria amar mais do que eu amo. Mas o amor da mãe tem algo diferente. Tem um ingrediente diferente no amor de uma mãe. O fato é que a mãe, após gerar tudo isso, essa ligação, ela influencia a partir dessa ligação a sua família, os seus filhos, o seu marido e a sua casa, através do seu exemplo de ser mãe. A Bíblia traz a história de muitas mulheres e de muitas mães. Ana, mãe de Samuel, uma mulher estéril que clama por um filho e recebe um filho. Você vê Maria, mãe de Jesus, agraciada, teve a alegria de gerar uma criança. Jesus amou essa criança, ensinou essa criança. Mas nós temos, dentre tantas histórias, a história dessa mãe que eu separei nesta manhã. Uma mãe gentia, uma mãe que não pertencia ao povo de Deus, uma mãe que não tinha nenhuma relação com um rabino judeu chamado Jesus. Mas uma mãe que tinha um problema. Uma mãe que tinha em casa uma filha que sofria. E essa mãe, diante do sofrimento da filha, vai tomar um caminho, e vai andar por um caminho, que vai ensinar a cada um de nós que não somos mães, que somos homens, que somos pais, que estamos aqui e que somos filhos, a ser gratos às mães que tivemos. E vai ensinar a cada mãe, e vai ajudar a cada mãe aqui, a também se enxergar na vida dessa mulher e nas características que essa mulher tem, para que você, que tenho certeza que já as tem, possa buscá-las a cada dia mais. Porque esta mãe, assim como outras mães que a Bíblia relata, são mães segundo o coração de Deus. E esse é o tema que eu falo nessa manhã. A mãe segundo o coração de Deus. Mães segundo o coração de Deus fazem diferença na sua casa, diferença na sua família, diferença na história dos seus filhos, diferença na história da igreja, fazem diferença na terra. Que você, mãe que aqui está, desde já, possa receber de nós gratidão. E que você, mãe que aqui está e que me ouve nessa transmissão, possa crescer nas qualidades e nas características dessa mãe que Deus chamou você para ser, essa mãe segundo o coração de Deus. Para isso nós vamos olhar para esse texto que nós acabamos de ler. E nós vamos começar com um exemplo dessa mãe, que é algo que é muito particular e presente na vida das mães. Nós vamos começar com um exemplo de humildade. O texto diz, nos seus primeiros 2 versos, que quando Jesus se dirige para a região de Tiro e Sidom, uma região de gentios, uma região de pessoas que não gostavam e não tinham relações com os judeus, ele encontra então essa mulher. Como disse, uma mulher aqui desesperada. E ela estava desesperada, queridos, por algo muito diferente. Ela não estava desesperada por nenhum problema que ela tinha, nenhuma enfermidade que ela possuía, nenhum problema que atingia diretamente a vida dela. Ela estava desesperada pela dor da filha. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que o contexto da situação dessa mulher mostra para a gente o desespero dela. Era desesperador o fato dessa mulher saber que Jesus, o judeu, não teria nenhum tipo de afeição por aquela mulher de forma natural. Você vai ver, e você leu no texto, que quando ela caminha atrás de Jesus, gritando por ajuda, os discípulos de Jesus, judeus também, têm uma ideia maravilhosa.
Jesus, pelo amor de Deus, se o Senhor quiser, nós vamos dar fim nessa mulher. Para de seguir a gente e gritar atrás de nós. Essa era a relação dos judeus com aquela mulher. O fato dela correr atrás de Jesus, gritar por ajuda de Jesus e contar para Jesus o que ela estava vivendo, mostra o tamanho do seu desespero. A motivação que ela tem para buscar o judeu Jesus ia muito além de tudo isso. A motivação dessa mãe era a dor e o sofrimento da sua filha. Assim, ela se humilha. E se humilha até as últimas consequências, meus irmãos. Eu um dia disse aqui uma boa definição para a humildade, talvez você se lembre. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Muita gente acha que humildade é ficar falando menos de si. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada mesmo, mas eu gosto de você, eu não sou nada, coitadinho de mim, olha como eu sou, pobrezinho de mim. Não, humildade não é pensar menos sobre si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. Em si mesmo. Essa mulher não pensou na reputação, nas vizinhas fofoqueiras, não pensou no que iam dizer sobre ela. Ela tinha um objetivo: socorrer e terminar e minimizar e arrancar a dor e o sofrimento da sua filha. Isso aqui é um exemplo de humildade. E mães, segundo o coração de Deus, buscam a Jesus por sua família, meus irmãos. Mães, segundo o coração de Deus, buscam a Jesus por sua família. E para isso se humilham na presença de Jesus. Eu sou grato a Deus quando eu vejo uma mãe chorando diante de Deus pela vida de um filho. Por um filho que sofre, por um filho que está longe dos caminhos do Senhor, por um filho que passa por uma enfermidade, por um filho que passa por um momento de desemprego, por um filho que passa por uma separação, por um filho que de alguma maneira enfrenta alguma dificuldade. E mães, numa situação dessa, têm a inclinação e a alegria de se humilhar diante de um Deus que tudo pode. E essa, com certeza, é uma das virtudes, uma das características de uma mãe segundo o coração de Deus. Mães abrem mão de tudo em função dos filhos. Do conforto e da segurança e até da própria vida, uma mãe abre mão em função do filho. Se você é mãe, você sabe disso. Se alguém chegar para você e dizer, você entrega a sua vida pelo seu filho, você diz, entrego. Queridos, eu fui certa vez, não muito tempo, alguns irmãos me acompanharam, eu vou muito, vou hoje menos, mas vou bastante. A Cracolândia, a Cristolândia de São Paulo, a nossa convenção, nossa denominação, Junta de Missões Nacionais, tem um trabalho na Cracolândia chamada Cristolândia. Alguns irmãos já estiveram comigo lá, eu fui lá, nós apoiamos a Cristolândia. E certo dia estava eu na Cracolândia de São Paulo, no fluxo da Cracolândia. Eu não estava passeando aos redores, eu estava no meio do fluxo da Cracolândia, naquele lugar que é a imagem do inferno. Meus irmãos, esses dias eu fui a São Paulo, errei um caminho ali e passei ao lado do fluxo. É um negócio que não tem cor, é um lugar cinza. É um lugar, só quem foi ali conhece o que é. E eu estava lá, nesse fluxo, acompanhado de alguns missionários, fazendo um trabalho. Quando chega do lado de fora, porque você não entra lá se você não tiver permissão para entrar, e chega do lado de fora daquele fluxo, uma mulher, com uma sacolinha na mão, e aquela mulher pega uma foto, e começa a olhar para aquele lugar. E ela começa a gritar o nome de uma pessoa. Gritar o nome de uma pessoa. Com uma sacola na mão. Eu me aproximo dela. Pergunto, o que é que a senhora está fazendo aqui? Procurando meu filho. Por quê? Ela falou, porque eu venho aqui, todos os dias, trazer remédio. Porque meu filho tem HIV. E ele tem que tomar remédio. E eu venho todos os dias aqui. E eu grito aqui. Até que alguém me vê, sabe onde ele está. E às vezes ele vem e eu entrego o remédio para ele. Essa mulher abriu mão de tudo. Da vergonha, do lugar, da posição, por amor a um filho destruído
pelas drogas, no pior lugar que ele poderia estar. Mas sabe o que levou ela até esse lugar? Amor e humildade. Meus irmãos, isso é ato de mãe. E mãe se humilha na presença do Senhor pela sua casa e pela sua família. E eu agradeço a você, mãe, porque eu sei que você tem dobrado os seus joelhos e buscado a Deus pela vida dos seus filhos. Faça isso, não desista de fazer. Você, mãe, sabe o que é pensar menos em você, para pensar mais na sua casa, nos seus filhos, na sua família. E por isso nós somos gratos. Mas existe uma outra coisa no exemplo dessa mulher que nós lemos, além de ser um exemplo de humildade. Essa mulher também é um exemplo de perseverança. O verso 23 a 25 diz qual é a relação e a reação de Jesus aos gritos daquela mulher. O texto começa dizendo: Jesus não lhe respondeu palavra. Ela gritava, Jesus andava e Jesus não lhe respondia nada. Mas diz também que os discípulos se aproximam de Jesus e pede que Jesus mande aquela mulher embora porque ela atrapalhava gritando atrás deles. Mas aí Jesus resolve falar. E a resposta de Jesus nos confunde. Jesus, quando fala, diz o seguinte à mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E diante disso, a mulher toma uma atitude, diz o texto. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Queridos, agora a história avança um pouco mais, nós vamos encontrar essa mulher transformando humildade em outra virtude, muito maior ou necessária a toda mãe, que é a virtude da perseverança. Perseverança é dar mais um passo. Perseverança é andar mais uma milha. Perseverança é fazer mais uma vez um esforço quando todo mundo já desistiu. Isso é perseverança. E mães têm essa qualidade de perseverar, de dar mais um passo, de andar um pouco mais. Porque mães, segundo o coração de Deus, não desistem agora de clamar a Deus por sua família. Mães não desistem de clamar por sua família. Queridos, essa mãe vai enfrentar duas situações muito comuns enfrentadas pelas mães no dia de hoje. A primeira delas é o silêncio de Jesus. Mães que clamam, e parece que Jesus não está ouvindo. Mas diante de um Jesus que não ouve ou parece não ouvir, uma mãe persevera. Ela volta todos os dias à presença dele e coloca de novo a sua dor, a sua aflição e a sua necessidade. Ela não se dobra, ela não para, ela não desiste. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a cena é essa: uma mãe desesperada gritando por socorro, sabendo que não era bem-vinda naquele meio, e também não era aceita por aqueles que estavam juntamente com Jesus ali. O silêncio de Jesus é terrível. E será que você, mãe, e não só mãe, mas todos nós, mas a mãe que busca Jesus constantemente, nunca sentiu isso, nunca enfrentou esse sentimento, que parece que as orações que você faz pelo seu filho, pela sua família, não passam do teto sobre a sua cabeça. Mas isso não pode fazer e não faz uma verdadeira mãe, segundo o coração de Deus, desistir. Talvez hoje muitas mães me ouvem e estejam experimentando esse silêncio. Talvez você está gritando pelo seu filho, gritando pelo seu marido, gritando por algo na sua casa, e parece que Deus não está ouvindo. A minha palavra para você é: use essa virtude que Deus deu a você, mãe e mulher. Persevere e creia que Deus há de responder em nome de Jesus. Quando nós vemos aqui a perseverança dessa mulher, nós vamos entender que algo se soma ao silêncio de Jesus. E isso muitas vezes é algo que mulheres e mães enfrentam, que é a insensibilidade das pessoas. Além do silêncio de Jesus ser algo difícil, se soma a isso a insensibilidade das pessoas. O pedido da mãe a Jesus foi do quê? De ajuda. Mas o pedido dos discípulos a Jesus foi outro: se livre dela. Tire esse problema diante de nós. Já basta o que a gente tem.
Que incoerência, discípulos sem misericórdia. Mas talvez mães que aqui estejam conheçam essa dor aqui. A dor de pessoas que deveriam apoiá-la, mas não apoiam. Que deveriam ser sensíveis à sua dor e ao seu sofrimento, mas não são. Muitas vezes pessoas de fora, muitas vezes pessoas de dentro. Muitas vezes nós, homens, muitas vezes endurecidos pela posição de homens que temos, não somos sensíveis às necessidades e às dores de uma mãe. Muitas vezes uma mãe chega diante de um pai com uma queixa ou com uma dor, e o pai diz assim: isso é besteira, isso é frescura, isso é insensibilidade. E a insensibilidade também não faz essa mulher desistir. A insensibilidade leva essa mulher a um outro lugar. Se for assim, você precisa se lembrar, não desistir de orar, de clamar e de chorar pela sua família e pelos seus filhos, porque Deus colocou você nesse lugar que você enfrenta hoje, que você está hoje. Deus colocou você nessa família. Deus colocou você para ser essa esposa. Deus deu a você estes filhos. E tudo está no controle de Deus. Você não pode reclamar. Mas, Senhor, o Senhor podia me dar um marido melhor? A resposta é não. Um filho mais fácil? Não. Uma outra condição para ser mãe? Não. Ele vai dizer: o que eu te dei é o que eu tenho para você. E aquilo que eu te dei é aquilo que eu tenho o poder de cuidar e de transformar usando a sua vida mãe. Creia nisso em nome de Jesus. O que nós vamos ver aqui é isso. Agora, a resposta de Jesus, quando decide falar, muitas vezes confunde a todos nós como confundiu aquela mulher. E a resposta é essa: fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Você entende isso, queridos? Jesus se levanta e diz: olha, eu não estou aqui por você, eu não estou aqui para atender você, não é para você e para o teu povo que eu vim para esse mundo. E se fosse um homem, muito provavelmente, ia meter o dedo na cara de Jesus e falar assim: eu sabia que eu não devia ter vindo aqui, estou perdendo tempo com o Senhor mesmo. É essa a resposta que o Senhor me dá? Mas uma mãe, ouvindo isso, vai parar em outro lugar. Sabe onde ela vai parar? De joelhos aos pés de Jesus. Porque ela queria entender aquilo, ela conhecia, ela sabia que Jesus não podia dispensá-la e que aquilo tinha um motivo. E, queridos, ele fala de 3 coisas ali. E nós temos que entender que o que ela estava buscando era pela filha. E a filha era totalmente dependente dela. Ela não podia fazer nada por si só. A filha dependia da ajuda de alguém. E esse alguém era sua mãe. E ela está disposta, essa mulher, em transformar a sua mais dura e difícil dor na sua maior e mais grandiosa vitória. Ela não desiste disso. E eu digo a você, mãe, que aqui está: não importa aquilo que você enfrente ou venha a enfrentar, você precisa entender que não importa aquilo que você, novamente digo, enfrente ou venha enfrentar, você tem que crer que a sua maior dor, Jesus tem poder de transformar na sua maior vitória. Você crê nisso? Amém. Será que você como mãe crê nisso? Querida mãe, a fala de Jesus nessa pergunta, nós vamos ver a seguir, tem um objetivo. E o objetivo não é desencorajar a mulher, pôr um ponto final na história, deixar a mulher sozinha. A fala de Jesus tem um motivo: despertar algo naquela mãe. E o que ele vai despertar naquela mãe é fé. Um exemplo de fé. E eu termino falando desse último tópico, um exemplo de fé. Olha o que diz o verso de 26 a 28. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, grande é a sua fé, foi a resposta de Jesus. Conforme você deseja, seja feito. E naquele mesmo instante, a filha foi curada. O que nós vemos aqui é um milagre. Mas nós vamos terminar a exposição desse texto pensando nisso, encontrando objetivo nas palavras e atitudes de Jesus, para que esse milagre acontecesse. Ele fala de 3 coisas. Ele fala de pão,
ele fala de filhos e ele fala de cachorrinhos. Essas 3 palavras têm relação a 3 outras palavras: poder, povo e perdidos. Poder, povo e perdidos. O que Jesus estava fazendo aqui não era virando as costas. Ele conhecia a mãe que estava diante dele e sabia que ela era principalmente uma mãe. Ele sabia quem era. Ele não eram seus discípulos. Ela era uma mãe desesperada. E ele estava usando 2 passos aqui, que ela já tinha dado. O passo da humildade e o passo da perseverança, para agora levá-la ao reconhecimento de quem ele era, do que ele podia fazer e de como ele trabalha na vida de cada mãe e continua trabalhando até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque mães, segundo o coração de Deus, também são um exemplo de fé para a sua família. Mães, segundo o coração de Deus, são um exemplo de fé para a família. Se tem alguém que vai influenciar o marido, se tem alguém que vai influenciar os filhos, se tem alguém que vai influenciar a sociedade pela fé, são mães segundo o coração de Deus. Mães que abrem os seus olhos e a sua boca e bendizem a sua casa, bendizem os seus filhos, bendizem os seus maridos, bendizem a sua própria vida. Mães de fé. Queridos, quando a gente olha aqui, fé não é saber que Deus pode. Fé é saber que Deus quer. Todo mundo sabe que Deus pode, mas você tem que saber além. Você tem que saber que Deus não só pode, Deus quer fazer algo pela sua família. Creia nisso em nome de Jesus. E quando a gente olha aqui, Jesus diz que havia poder, palavra, para um povo, o povo judeu, que não o recebeu. E que não era correto pegar aquele poder para aqueles filhos e para aquele povo e dar a um gentio, a alguém que não pertencia àquele povo. Mas o que essa mãe entende? Ela entende que pela humildade que ela tinha, ela realmente não era digna de receber. Mas pela perseverança que ela também tinha, de buscar Jesus insistentemente, ela sabia que alguma coisa ele tinha para dar para ela. E eu gosto do que ela diz, porque ela diz assim, olha, eu não sou digna do pão inteiro, eu não sou digna de pertencer talvez a esse povo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ela diz que seja pouco, que seja o mínimo, que seja uma fraçãozinha disso que eu vim buscar, tem poder de transformar a vida da minha filha que está sofrendo. Isso é fé de uma mãe. Eu não quero tudo, eu não preciso de tudo, eu não preciso fazer parte, eu não preciso de nada, eu preciso que o Senhor me dê um pouquinho, e não para mim, mas para minha filha que sofre. Isso é a fé de uma mãe que busca Jesus com essa constância e com essa alegria. E essa atitude Jesus exalta como sendo uma atitude de grande fé. Ele ouve isso, olha para aqueles discípulos e olha para aquela mulher e diz, grande é a tua fé, porque você veio buscar algo e vai receber o que veio buscar, porque você se humilhou, porque você perseverou e porque você teve fé. Queridos, essas 3 coisas eu quero orar para que cada mãe nessa manhã encontre no seu coração esse exemplo e viva essa experiência de humildade, de perseverança e de fé. Essa mãe inspira a nossa vida, porque ela trilha um caminho difícil, motivada por amor, amor por sua filha, presa por um espírito opressor que a fazia sofrer muitíssimo. Queridos, mundo espiritual é tão real como essas colunas que você vê aqui na frente. Ele existe. Opressão, malignidade, trabalhar maligno, satânico na vida de pessoas, de famílias e de filhos. Mas uma mãe tem discernimento, uma mãe busca a Deus, uma mãe não desiste de buscar. Essa mãe é a representação de cada mãe aqui, que exerce a sua maternidade segundo o coração de Deus. Ser mãe é isso, é um presente. Ser mãe é uma dádiva, ser mãe é uma alegria, mas é algo de grande responsabilidade e algo que depende da atuação de Jesus Cristo na sua vida. É difícil ser mãe? É. É difícil ser pai? É. Mas é impossível ser uma mãe e um pai, que nós devemos ser, sem a presença de Jesus na nossa vida. Jesus é quem capacita.
Que a sua fé, mãe, seja nesse Jesus que tem sustentado a sua vida, a vida da sua família, porque esse mesmo Jesus que sustentou até aqui vai continuar sustentando. Que você continue buscando, através dos seus joelhos dobrados, num ato de humildade. Dobre os seus joelhos na presença do Senhor, sempre. Não importa se você está num bom momento ou num momento difícil. Se você tem ou se lhe falta, dobre os seus joelhos no gesto de humildade. Persevere se ele está calado, se ele está quieto. Se o silêncio de Jesus hoje é o que você tem diante de você, persevere, não desista. E por fim, seja esse exemplo de fé. Entenda que Jesus está de braços abertos, ouvidos atentos e inclinados para a sua casa, para a sua família e para a vida dos seus filhos. Você não veio aqui nessa manhã à toa. Hoje não é um dia que falamos de mães, porque é dia das mães. Hoje nós falamos de mães, porque esse é o assunto que Jesus tinha para o coração de cada um que aqui está. Eu creio nisso. Existe uma frase muito conhecida, um ministério, um livro. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, famílias de pé. Vocês são colunas espirituais. Vocês são pessoas a quem Deus deu a doçura e a firmeza. A quem Deus deu a responsabilidade e a capacitação. A quem Deus chamou para pegar pelas mãos os filhos, os maridos, a casa, o trabalho, e mesmo assim conseguir dar conta de tudo isso. Vocês são um presente de Deus na vida de cada um de nós. Talvez você feche os seus olhos aí, o que eu convido você a fazer agora, e possa pensar um pouquinho na sua mãe. Na sua mãe. Ela não foi perfeita, ela não é perfeita, mas pensar num dia em que ela pegou você no colo, num dia em que você não tinha ninguém por você, num dia em que você chorava, e o abraço dessa mãe alegrou seu coração. Você talvez, marido, viu muitas vezes sua mulher, sua esposa, abraçando seus filhos, acolhendo seus filhos, orando por seus filhos. E você precisa ser grato a isso. Nós vamos ser gratos pelas mães que tivemos, gratos pela esposa que temos, e reconhecer o valor de uma mãe. Nós vamos ter 2 momentos de oração para encerrar esse tempo aqui. A primeiro momento, nós vamos orar pelas mães. Eu gostaria que todas as mães que aqui estão ficassem de pé. E se a mamãe que está aqui tem ao lado dela marido ou filho aqui, que esse marido ou esse filho se levantasse e ficasse ao lado dessa mãe. Vem aqui, meu amor. E agora nós vamos orar por essas mães. Se você é filho, está aqui. Se você é mãe, pode se movimentar aí. Esteja junto com a sua mãe. E agora você vai fazer a coisa mais importante que alguém pode fazer por quem ama. Orar. Orar.
Cadê a Esther? Orar por essa mãe, por essa esposa que Deus colocou aí do seu lado. E você vai orar com gratidão. Se tiver alguma mamãe que está sozinha aqui, nesse momento, eu gostaria que ela se juntasse a uma outra mãe. A uma mãe que está do lado aí. Junte-se a uma mãe que está do lado. Você tem alguém aí que está sozinho? Junte-se a uma mãe que está do lado. Junte-se a ela. E você vai orar. Vai orar por essa pessoa que está aí do seu lado. Uma oração de gratidão. A gente pede tudo para a mulher, né? Tudo para a mãe. Filho pede, marido pede. Mas você vai pedir por ela a Deus, para que Deus a abençoe, para que Deus a sustente, e fazer uma oração de gratidão por essa mulher e por essa mãe preciosa. Abraça essa pessoa aí e vamos orar. Abrace. Senhor, nosso bendito Deus, eterno Pai dos céus, obrigado, Deus. Obrigado pelas mães. Obrigado por essa função tão especial que o Senhor usou, Senhor, para sustentar as famílias, Senhor. Pai, nós somos filhos e como filhos erramos, pecamos, entristecemos o coração das nossas mães muitas vezes. E nós pedimos perdão ao Senhor. Mas agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a abençoar a vida delas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o reconhecimento que elas merecem por serem essas mulheres humildes, perseverantes e de fé. Assim como essa mulher desesperada buscou o Senhor pela sua filha que sofre, nós buscamos o Senhor agora, com gratidão, com honra ao Senhor que instituiu a família e essa função tão especial de uma mulher que gera vida, gera vínculo, gera relacionamento. Só uma mãe sabe o que é ser mãe. E nós queremos reconhecer agora o valor, a alegria que temos de ter tido ou ter uma mãe e ter aqui ao nosso lado a mãe, a esposa que o Senhor preparou para nós. O nosso pedido é que o Senhor as fortaleça, que o Senhor cure o coração, que o Senhor encha de alegria e de esperança, e que nós possamos não só hoje, no Dia das Mães, mas em todos os dias, valorizar, bendizer, abençoar as mães, sendo esposas e mães que o Senhor deu a cada um de nós. Ajuda essas mulheres a serem mães segundo o coração de Deus. Amém. Mas agora nós vamos ter mais um momento de oração. E esse momento é muito especial. Eu quero que todas as mães que aqui estão e que têm filhos que estão aqui, fiquem ao lado dos seus filhos. Se os filhos estão aqui. E você, mãe, vai fazer uma coisa que a palavra de Deus nos garante eficaz. Mães de joelho, filhos de pé. Você, mãe, vai orar agora pelo seu filho. Seu filho talvez não esteja aqui, mas se ele estiver aqui, eu peço que ele saia do lugar onde está e venha perto da mãe, que a mãe aqui está. Então todo mundo aí, tá? Ali lá atrás, olha lá, foi lá. Amém. Então, você agora vai orar pelo seu filho, abençoar a vida do seu filho. Eu vou orar e você vai orar. Mãe vai orar pelo seu filho que está aqui. E se seu filho não está aqui, talvez tenha uns lá que estão no ministério infantil, tem outros que não puderam estar aqui, pais de filhos que já saíram de casa, pais de filhos que muitas vezes estão longe do Senhor. Não importa. Você vai orar pelo seu filho, colocando o seu filho diante de Deus, dizendo o nome do seu filho. Senhor, nesse momento eu oro por, e digo o nome dele. E ore por esse filho que está aqui ou está longe, sabendo que a sua oração tem poder de mudar, de trazer para perto
e a sua oração sustenta a vida dos teus filhos. Pegue aí o seu filho, esteja do lado do seu filho, da sua filha. Eu vou orar e você ore por ele agora, ore por ela agora. E se ele não está, se lembre e coloque a vida desse filho, dessa filha, desses filhos diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, temos muitas mães aqui, mães que estão ao lado dos seus filhos. E nesse momento, nós temos mães orando por seus filhos, abençoando a vida dos seus filhos, clamando pela vida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida que o Senhor responde essa oração. Mães que choram aqui, porque não têm os seus filhos muitas vezes perto. Choram da dor, choram da situação, da solidão. Choram muitas vezes olhando para a vida dos filhos. Pai, que o Senhor dê a cada mãe a alegria de se lembrar que a oração que elas fazem diante do Senhor tem poder de sustentar a sua casa e os seus filhos, de trazê-los para perto, de mantê-los de pé. Oh Deus, tira do coração de cada mãe aqui qualquer sentimento de culpa na criação dos filhos, Senhor. Talvez mães choram nessa manhã aqui porque se sentem culpadas por algo que talvez tenham feito, mas o Senhor sabe que toda mãe dá a vida pelos seus filhos, e eles são responsáveis pelas suas decisões. Que o Senhor tire toda a dor, que o Senhor tire toda a tristeza, toda a amargura, e que o Senhor encha o coração destas mães com alegria, com paz, com sustento do alto, com a tua presença. E que as mães desta igreja sejam mães comprometidas com a oração pela sua casa e família. Sejam mães humildes, mães perseverantes, mães de fé, e fé num Deus que tudo pode. Porque essas mulheres que o Senhor levantou e sustenta são mães, mas não qualquer mães, são mães segundo o coração de Deus. Essa oração nós fazemos, Senhor, nos derramando na tua presença numa manhã tão especial que o Senhor nos concedeu, sabendo que nesta manhã o Senhor está libertando filhos. Nessa manhã o Senhor está restaurando relacionamentos. Nessa manhã o Senhor está curando pessoas. Nessa manhã o Senhor está agindo. Nesta manhã o Senhor está trabalhando nos corações e nos sentimentos. Nesta manhã está havendo perdão aqui. Nessa manhã está havendo reconciliação. Nessa manhã está havendo um derramar do Teu Espírito Santo, porque o Senhor é Deus e porque nós somos Teus servos e nós nos humilhamos diante das Tuas poderosas mãos. Que o Senhor nos ajude a ser famílias e a agradecer pelas mães que o Senhor nos deu, e que o Senhor continue fazendo. É o pedido que nós fazemos, mães segundo o coração de Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Parabéns, feliz Dia das Mães.